Apocalipse, capítulo 14. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de harpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais, e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e cega, a hora de cegar-te é vinda,
porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo, que está no céu, outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: Lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Capítulo 15. E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Capítulo 16. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente.
E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas, que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, bem tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedom. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Apocalipse, capítulos 14 a 16. Neste capítulo 14,
Neste capítulo encontramos os caminhos de Deus a respeito do mal, mas, em primeiro lugar, ele reconhece e separa o remanescente. Este remanescente pertence inteiramente à terra renovada. É visto sobre aquilo que será nela o centro do domínio e da glória, o Monte Sião, onde o Cordeiro reinará. Os que pertencem ao remanescente têm o nome do Cordeiro e o nome de seu Pai escritos nas frontes, quer dizer que, pela sua franca confissão de Deus e do Cordeiro, prestaram testemunho e sofreram como o próprio Cristo sofreu durante a sua vida aqui, na terra, prestando testemunho a Deus, seu Pai. Somente eles não sofreram a morte. É um novo princípio. Não é a igreja, não é celestial, mas é a bênção de uma terra libertada, vista nas suas primícias, vista naqueles que sofreram pelo testemunho que prestaram. Os céus celebram essa bênção. A voz que se faz ouvir é como o ruído de grandes águas e de fortes trovões, mas é também uma voz de alegria, uma voz de tocadores de harpas. Um cântico novo é cantado diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. Este fato, aqui, é a coisa mais importante. Vimos no capítulo 5 que um cântico novo se fazia ouvir no céu e do céu em relação com a redenção. Os remidos, objetos deste cântico, eram feitos reis e sacerdotes. Aqui é a redenção em relação com as bênçãos terrestres, e não com o reino e o sacerdócio do céu, e o cântico é cantado perante o trono e a celestial companhia que o rodeia. Todavia, o céu está em relação direta com esse cântico. Liga-se ao triunfo alcançado sobre o poder do mal pela paciência dos que sofreram, o que, de modo especial, caracteriza os que se encontram no Monte Sião com o Cordeiro, é a sua pureza. Não foram atingidos pela imundícia que os rodeava. A sua passagem através da dor e a sua vitória ligava-os diretamente aos vencedores celestiais. O que eles cantam não é um cântico novo de uma redenção celeste, mas é a vitória alcançada quando se encontravam mesmo às portas da morte, embora ali não tivessem descido de fato. É como um cântico novo, que ninguém pode aprender senão aqueles que tomaram parte nos sofrimentos terrestres do Cordeiro e que vão ser seus companheiros na sua realeza terrestre. Seguiram-no e segui-lo-ão por toda parte aonde ele for. São as primícias de uma nova sina. Não se corromperam no meio da podridão geral. Não foram do número daqueles que amam a mentira, que a proferem ou que a ela se entregam. Foram conservados puros no meio da corrupção e da falsidade, e confessaram abertamente a verdade. Não ocupam um lugar celestial, mas são irrepreensíveis, e partilham o lugar e a glória terrestre do Cordeiro, acompanhando-o a qualquer parte aonde ele for, na manifestação dessa glória. Quando o reino for estabelecido, cessará tudo o que agora conduz ao gozo desses privilégios.
Será então demasiado tarde para se poder mostrar dessa maneira fidelidade. Há entre esse remanescente e os santos celestes uma relação que não se encontra no capítulo 7. A multidão dos que estão vestidos de vestidos brancos permanecem diante do trono e diante do Cordeiro. Estão perante o trono de Deus, adoram-no no seu templo e são consolados pelo Cordeiro. Aqui encontramos os santos associados de uma maneira especial com o Cordeiro na terra, na sua marcha e no lugar que daí resulta. Formam o remanescente de que nos falam os Salmos, especialmente os Salmos 1 a 41. Porém, embora na terra com o rei, eles são escolhidos dentre os homens antes de Cristo voltar. E o cântico que eles aprendem cantado na presença dos 4 animais e dos anciãos. Não estão com eles, mas cantam o cântico dele. Em resumo, a multidão de entre as nações é admitida a gozar de privilégios especiais na presença de Deus e do Cordeiro. O remanescente judeu é associado com o Cordeiro sobre a terra e, num certo sentido, com o céu. Depois disto, é-nos apresentada a continuação dos caminhos de Deus. A terra é advertida para deixar a idolatria, porque era chegada a hora do juízo de Deus. O Evangelho eterno é o testemunho prestado ao poder de Cristo desde o tempo do paraíso, em contraste com a proclamação especial da Igreja e as boas novas que a ela se ligam. A queda de Babilônia é anunciada, e são dirigidas advertências e ameaças aos que reconhecerem a besta. É vindo o tempo em que o morrer no Senhor devia cessar, todavia, a bênção dos que assim morriam devia permanecer. A morte e a tribulação chegam ao fim. Aqueles de que se fala aqui são vistos no seu conjunto como formando um corpo completo. Se ainda restassem alguns que devessem morrer, morreriam no Senhor, mas não tendo o descanso nem a bênção. Agora, o seu descanso é vindo e eles têm a sua recompensa. Em seguida, Cristo ceifa a terra, separando, recolhendo e julgando. Depois, pisa o lagar. Executa sobre os maus uma vingança inexorável. Vemos também que é o anjo, que tem poder sobre o fogo, que reclama este último julgamento. É o juízo divino na sua plenitude. Não é exercido apenas nos limites da Babilônia, esfera em que o homem formou e arranjou uma organização oposta a Deus. Isto encerra a história de toda a cena introduzida pelo arrebatamento do filho varão ao céu. E agora ele volta para a vingança. Uma interessante questão se coloca agora aqui. O que é a vinha da terra? É a organização produzindo o seu fruto, que é a ideia, e que professa estar em relação com Deus, como sendo o que ele plantou sobre a terra. Israel tinha sido a cepa tirada do Egito. Cristo sobre a terra era a videira verdadeira que dá varas.
não é a relação dos seus com ele no céu. Lá, eles são vistos como perfeitos e não como devendo dar fruto e ser podados. Mas, por analogia, a coisa subsiste depois de Cristo ter sido assunto ao céu, e os cristãos professantes são as varas. Mas aqui temos a vinha da terra, o que ali tem o seu caráter e o seu crescimento, embora com a pretensão de tomar uma posição religiosa por direito de sucessão sobre a terra. Os verdadeiros cristãos estão no céu, ou formam aqui, na terra, um remanescente perseguido e individual. Creio, pois, firmemente, que os judeus não devem ser o centro desse sistema, mas ver-se-ão misturados com os gentios, entregues à idolatria, com 7 espíritos piores do que aqueles que os possuía. E os gentios apóstatas ser-lhes-ão em tudo plenamente associados. Isaías 34, 63, 65, 66. Capítulo 15. Este capítulo apresenta uma nova visão. Aos olhos do profeta desenrola-se uma outra cena. As últimas pragas ou julgamentos de Deus, especialmente o julgamento de Babilônia, antes da vinda de Cristo. Os 7 anjos, tendo as 7 últimas pragas, são o principal objeto da visão, mas, como sempre, antes de o julgamento começar, os santos que se encontram nesta cena são vistos em segurança. Foram purificados, passando também através do fogo da tribulação. São vistos em pé no mar de vidro misturado com fogo. Pertenceram à época do poder da besta e da sua imagem, mas alcançaram a vitória. Talvez tenha parecido que sucumbiam, mas na realidade saíram vitoriosos. O seu cântico tem um caráter inteiramente particular. O cântico de Moisés é o triunfo sobre o poder do mal pelos juízos de Deus. O cântico do Cordeiro é aquele que sofreu, a exemplo do qual eles também sofreram. Porque é o remanescente morto no meio do infiel e apóstata Israel que vemos aqui. O cântico celebra Deus e o Cordeiro, mas os que o cantam são os mártires vitoriosos que pertencem ao céu. Celebram as obras de Jeová, Elohim, Shaddai, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Deus do Antigo Testamento, que agora se manifestou a si mesmo em juízo, e que é conhecido pelas suas obras tornadas públicas pelo seu povo. Fez conhecer os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Os seus atos são celebrados agora, são as obras de Jeová, Elohim, Shaddai, o juiz de toda a terra. Mas os seus caminhos são também celebrados. Há o conhecimento desses caminhos, pelo menos tão longe quanto se estende o justo juízo. Esses caminhos em juízo são justos e verdadeiros. Israel tinha compreendido a libertação e sabia como ela tinha vindo,
mas Moisés conhecia os caminhos de Deus. Mas é tudo. Não encontramos aqui a libertação das qualidades nem dos atributos de Deus, como é feita pelos anjos, nem o pleno conhecimento da obra de Deus para a salvação pelo sangue do Cordeiro. Não é o coração derramando-se no sentimento da sua relação com Deus. É a celebração da glória do Senhor, que será agora adorado pelas nações, porque os seus juízos foram manifestados. É o conhecimento adquirido pelo fato de os juízos terem sido manifestados, e não por se ter aprendido tudo o que está dentro do véu. Feita a celebração do que estava ao ponto de ser manifestado, o templo do tabernáculo do testemunho no céu é aberto. Não é simplesmente o templo aberto e a arca da aliança a aparecer ali. Isso assegurava o resultado para a fé, quando o mal exercia o seu poder sobre a terra. A arca da aliança de Deus garantia a segurança de Israel. Aqui é um testemunho aberto, não uma aliança que dá segurança na hora do mal, mas um testemunho que realiza o que a arca da aliança garantia, porque o templo está aberto e os instrumentos do juízo saem dali. É a ação de Deus para o restabelecimento e a bênção de Israel, para o julgamento dos gentios e de todos aqueles que corrompem a terra. Os anjos estão vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro. É a pureza aos olhos de Deus e a justiça divina que caracterizam e animam esse julgamento. A primeira, respondendo, penso eu, a corrupção que existia no que deveria ter sido essa pureza, isto é, em Babilônia. Comparar capítulo 19, 8. É um juízo que exige a pureza que é segundo ela mesma e também segundo a justiça divina. Não é o bronze incandescente numa fornalha que indica simplesmente a execução do juízo a respeito dos homens, embora isso tenha lugar, mas é Deus afirmando a sua própria natureza e o seu caráter contra a corrupção. É o caráter essencial do Deus eterno que a Igreja deveria ter manifestado. Mas Babilônia, tal como a besta, eram totalmente o contrário. Os 7 anjos julgam tudo segundo esses caráteres de Deus, porque, na realidade, trata-se de reivindicar o que Deus é, tal como foi plenamente revelado à Igreja. Mas o linho puro e resplandecente refere-se, sem dúvida, especialmente à Babilônia, embora o juízo deva atingir todos os que receberam a marca da besta. Um dos 4 animais dá aos anjos as taças, porque se trata do poder judiciário de Deus como Criador, e ainda não do Cordeiro. A glória do Deus de juízo enche o templo, e ninguém pode aproximar-se para adorar, enquanto as pragas estiverem sendo executadas. É a plena manifestação do que Deus é quando julga. As 4 primeiras pragas ferem os mesmos objetos que os julgamentos anunciados pelas 4 primeiras trombetas, ou seja, todo o círculo da natureza simbólica,
mas aqui diretamente em referência ao homem. É a terra, o mar, os rios e o sol, isto é, a esfera profética organizada dos caminhos de Deus. As massas dos povos vistos sem organização, os princípios morais que regem os seus movimentos e, enfim, a autoridade soberana. Os juízos são universais e não atingem apenas um terço da terra, quer dizer, o mundo romano. Capítulo 16. A primeira taça da ira de Deus traz sobre todos os que receberam a marca da besta a mais extrema angústia e a mais vergonhosa miséria. A segunda taça traz o poder da morte moral sobre a massa dos povos. Todos os que pertencerem a esses povos, nos limites da terra profética, morrerão, quer dizer, como eu penso, abandonarão a simples profissão religiosa exterior. Temos aqui, acerca do uso a fazer dos símbolos, um bom exemplo a notar. Todas as taças serão derramadas sobre a terra. Verso 1. Quer dizer que as pragas são aplicadas à esfera do que tem já uma relação formada com Deus. Mas nessa esfera pode haver uma relação especial, segundo a qual os homens têm de se haver com Deus neste mundo. São os que habitam sobre a terra. Mas, ao lado disso, há a massa dos povos nessa esfera. A terceira taça é derramada sobre todas as fontes de influência e de ação populares, que se tornam positivamente mortais. Parece-me que a influência mortal que separa de Deus, na esfera que se aplica à profecia, é fortemente marcada aqui. A morte, em geral, é a expressão do poder de Satanás. Em seguida, quando a quarta taça é derramada, a autoridade suprema torna-se excessivamente opressora. Segundo a divisão ordinária que encontramos, quando o número 7 é empregado, temos assim os 4 primeiros julgamentos diretos. A quinta taça fere o trono da besta, a sede e o sustentáculo da autoridade que Satanás lhe deu, e o seu reino é coberto de trevas. Tudo é confusão e miséria. A angústia atingiu o seu cúmulo, e não há recursos absolutamente nenhum. Os homens mordem a língua por causa das dores e blasfemam do Deus do céu. O sexto anjo derrama sua taça sobre o grande rio Eufrates, o que indica, penso eu, a destruição dos limites que separam do Oriente os poderes ocidentais, encerrados na esfera profética. Não é a destruição do seu poder, mas a da fronteira, a fim de que o caminho seja preparado para os reis que vêm do Oriente. Considero isto simplesmente como sendo a introdução dos poderes asiáticos na cena do conflito, na conflagração universal dos poderes. 3 espíritos imundos, a soma das influências do mal, são enviados para os reis da terra. A influência do poder direto de Satanás como antagonista de Cristo. A influência do poder do último império, da besta,
e a influência da segunda besta do capítulo 13, doravante conhecida como sendo o falso profeta, influência de Satanás como sendo o anticristo, poder idólatra, fazendo prodígios. Os reis da terra são assim reunidos para o combate do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Armagedon faz alusão a Juízes 5, de 19 a 20. A sétima taça, derramada no ar, traz uma desordem geral e uma subversão total, e Babilônia vem à memória para ser julgada. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, o juízo de Deus, comparar Isaías 32 e 33. Todos os interesses separados e independentes, e todos os poderes estabelecidos desaparecem. É um julgamento que vem do céu. O julgamento de Deus por meio de instrumentos e pela providência. Mas o Cordeiro ainda não veio. Os pormenores do julgamento de Babilônia são reservados para outros capítulos. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.